Sou José Leonardo de Moura Coutinho, conhecido aí, né, popularmente como Leonardo Coutinho, e uma história no turismo. Acabo de escrever um livro, né, 50 anos de viagens. Comecei no turismo em 1970, quase que sem querer, mas sempre fui um bom aluno de geografia e de história, então acho que isso me levou a ir para o turismo. Em 1970, na casa do meu pai, chegava um jornalzinho que chamava Gazeta de Santo Amaro, acho que nem existe mais. E eu folheando aquele jornalzinho, tinha lá um anúncio convocando para a Transeuropa Turismo, que era do Antônio Carlos Santoro, convocando, chamando, queriam contratar pessoas lá para vender turismo e tal. E eu me interessei por aquilo e fui lá na Transeuropa. Fiz um teste lá, era diretor o Leonardo Golini, meu xará Leonardo Golini. Fiz um teste e tal, eram umas 30, 40 candidatos por aí. E eu fui o único que acertou a pergunta qual era a capital da Suíça. E eu falei Berna, né? E os outros todos, quase todos falaram Zurique. E por isso eu fui o contratado. Na verdade, a Transeuropa, uma empresa que já em São Paulo não existe mais, né? O Santoro foi um inovador também, vendia uns contratos de viagem na época e tal. Estamos falando dos anos 70, né? E a Transeuropa tinha um acordo com a Viajes Meliá, empresa espanhola, existe até hoje os hotéis Meliá e tal. E ele tinha um acordo que todos os passageiros que compravam o contrato dele, que tinham condição de embarque, a gente ia vender. A Meliá dava uma noite de hotel, um traslado e um city tour em Madrid, para todos, porque o acordo que ele tinha também era com a Ibéria, então o passageiro entrava via Madrid. E a nossa função era vender os pacotes da Meliá para esses passageiros que tinham condição de embarque. Eu fiquei lá um mês, exatamente um mês, e o então diretor da Meliá no Brasil, um espanhol, Rafael Ferrer, uma figura adorável, né? Me chamou e disse: Leonardo, estamos rompendo o contrato com a Transeuropa e queremos que você venha trabalhar com a gente. Então, um mês depois de ficar na Transeuropa, eu conversei com o Santoro e tal, fui para Meliá e lá fiquei por praticamente 20 anos. Comecei lá como promotor, visitando agências, visitando algumas agências do interior também. Enfim, fui tomando gosto pela coisa. Em 1976, portanto 6 anos depois, eu já era gerente lá, já tinha passado de promotor a gerente, e veio aquele depósito compulsório. A pessoa, para viajar para o exterior, tinha que fazer um depósito de $1.000, que só ia receber um ano depois, no mesmo câmbio do pagamento. Eu acredito que muitos aqui da velha guarda lembrem dessa fase. Nossa, foi um transtorno no turismo, né, e tal, mas enfim. O Rafael me chamou e disse: Leonardo, nós vamos ter que me despedir alguém, porque o turismo vai ficar fraco e tal, papapá. Mas você, se quiser ficar com uma cadeira aqui, uma mesa, te faço cartão, você fica atendendo uns clientes aí, e assim eu fiquei. Acabou um ano e pouco depois, o Rafael foi embora para Madrid, foi ser diretor da Meliá em Portugal, e eu fui convidado para ser diretor no Brasil. Portanto, voltei a sair como gerente, né, e tal, voltei como diretor para São Paulo e sul do Brasil. E da mesma Meliá era diretor de Rio e Norte, o nosso saudoso, né, querido, muito querido, Marco Aurélio Testa. Depois foi para Miami e tal, e faleceu coisa de 2 anos e tal, enfim, uma tristeza, mas um cara que ficou muito amigo nosso e tal, uma figura também muito boa. Então minha vida na Meliá foi indo, veio a Copa de 82, né? Que foi a Meliá era um dos organizadores da Copa, né, em 82. Eram 4 operadores, era a Wagon Cook,
a Viajes Equador, a Marsans e a Meliá. Então, nós começamos a vender pacotes. Foi aí que eu me aproximei muito do, bom, também muito conhecido Michelão, né? O Michel Tumanès. Ele tinha Status Turismo na época. Vendia uns contratos junto com o banco, ele tinha uns acordos e tal, Banco Auxiliar, Caixa Econômica Estadual, nem existe mais isso, né? E aí o Michelão vendeu muito contrato. Era uma poupança que a pessoa abria no nome dele e para viajar para a Copa, mas também se não viajasse ele tinha o dinheiro dele lá numa poupança e tal, direitinho. E eu incentivei o Michel. Michel, você tem tanto contrato vendido, vamos para a Copa do Mundo, pô, nós temos um pacote, a Meliá e tal. O Michelão vendeu quase 500 passageiros e naquela ocasião nós levamos 1.200 pessoas para a Espanha para assistir a Copa do Mundo. Foi um feito. Entre essas pessoas, eu vou dizer para você que na época tinha a Calças Dijon, né? Dijon, que fazia as calças de grife na época, que era do Humberto Saad, e a modelo dele era a Luísa Brunet. E a Luísa acabou sendo a madrinha da Copa, né? E tal, então eu todo cuidei da turma, toda a equipe da Dijon que foi com a Luísa Brunet, outro, vamos dizer, fora aquele mundo de turistas todos, de empresas que compravam os pacotes para fazer premiação e tal, eu tinha também, na categoria 5 estrelas, né? Todos os bicheiros do Rio de Janeiro, Anísio Abrão Davi, Luizinho Drummond, Capitão Guimarães, todo esse pessoal compraram lá o Hotel 5 Estrelas e tal, e eu tinha que cuidar disso tudo, né? Tem inclusive uma passagem muito engraçada nessa viagem, porque eu fui, a Meliá falou, você quer pôr os teus passageiros aonde? Em Sevilha, que o Brasil ia jogar a primeira fase em Sevilha. E eu disse, mas Sevilha no verão é um lugar quente, né? Ficar lá 15 dias e tal. Então optei na época para hospedar os brasileiros na Costa do Sol. Marbella, Torremolinos, Málaga, enfim, naquela região toda, que é uma região belíssima de praia, no verão. Então o Brasil jogava, sempre até hoje, né? Você tem um intervalo de 3 dias mais ou menos entre um jogo e outro. Então ia lá assistir um jogo em Sevilha, 2 horas ali da onde a gente estava, e voltava para lá e passava os outros dias lá na praia. Imagina, naquela época era um sucesso, você imagina aquele mundo de brasileiro com aquelas praias com as espanholas todas de topless, né? Era um sucesso total. E quando nós fomos fazer uma viagem de inspeção, o Michel e eu, visitar os hotéis, selecionar os hotéis que a gente queria, a Tour Espanha, né? Que tinha o Naranjito, né? Que era o símbolo da Copa, nos deu uma relação de hotéis para a gente visitar e fomos visitando. Um dia estou eu com o Michelão lá, ainda inverno, né? Antes da Copa, janeiro, fevereiro, visitando hotéis. E tem uma cena que eu não vou poder deixar de contar, muito engraçada. Porque a gente já tinha visitado um monte de hotel e nós dois de carro, eu guiando e tal, o Michelão do lado, né? E chegamos no fim da tarde num hotel em Torremolinos, tinha uma rampa assim, eu subi a rampa com o carro, parei ali, o Michelão falou, eu não vou descer, estou cansado de ver hotel, vê lá teu coisa, tá bom. Eu desci, fui lá, ele ficou no carro e estava atrapalhando, o carro ficou num lugar que atrapalhava o trânsito. Chegou um táxi, e de repente estou ali, eu falando com o gerente do hotel na recepção do hotel, trocando ideia e tal, começamos a ouvir uma buzina intermitente e tal. Quem está buzinando? Eu estava o meu carro, né, atrapalhando a passagem do táxi. E o motorista, como bom espanhol, sangue quente, né, desceu, era um senhor, baixinho, ele devia ter 1,60 m, assim, muito, né, contra o Michelão, que tem 2 metros, né? Quem conhece o Michelão sabe bem. E o Michelão dentro do carro e o senhorzinho dando a bronca nele, desceu lá, ficou gritando com ele, depois de buzinar, não sei o quê. E o Michelão, com aquela tranquilidade, resolveu descer do carro. Quando esse senhor viu o tamanho do Michel, ele já ficou meio assustado. E o Michel, então, viu isso e não aguentava. Então ele batia o pé assim no chão
e o senhorzinho ia para trás. O gerente e eu morríamos de rir da cena. Eu ainda diretor da Meliá, fizemos a Copa da Itália também com um monte de gente, aí já o Juarez o Juarez já tinha aberto a Ancoradouro, né, porque ele era sócio da Ucha na Vereda Turismo, prima dele e tal, ele tinha saído e fazem 33 anos que ele abriu a Ancoradouro, essa empresa de enorme sucesso, da qual eu tenho honra de ser diretor para a Europa, Oriente e tal, já há 14 anos, parece que foi ontem, mas já fazem 14 anos. Fomos para a Itália, o Juarez sofreu também comigo porque operar uma Copa do Mundo não é fácil, não é fácil. Mas enfim, a gente operou também, levou 1000 e tantas pessoas. O Juarez também foi uma história engraçada, porque nós pegamos um voo da Varig aqui para Paris, o Juarez e eu. Antes da Copa, a intenção nossa era descer em Paris, pegar um carro, ir para Monte Carlo, assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Monte Carlo, foi o que nós fizemos, e de lá seguimos para Roma, né? E o Juarez ficou lá uns dias, depois veio embora e tal, e eu continuei lá. Enfim, veio o Michelin, veio gente, enfim, aqui começaram a chegar os brasileiros. Em 90, terminada a Copa, eu saí da Meliá e abri a Expressway. Da Expressway, passei a ser representante da Petrabax aqui no Brasil. Essa representação era do Raul Radu, né? Figura também muito conhecida na época, diretor da BAV, diretor de Scal Club, enfim. O Raul era o representante. Mas o Raul tinha um sistema, um cara da maior competência, um sujeito super sério, mas ele não, vamos dizer, não desenvolvia o produto, não fazia tanta publicidade, enfim, ele tinha uma venda pequena. Então o Melchor Baixas, que era o presidente na época da Petrabax, e através de um amigo comum mexicano, que também tinha sido diretor da Meliá, tinha saído e tal, ele me falou, olha, tem a Petrabax, está querendo representantes que sejam mais ativo, mais comercial, você tem a experiência da Meliá e tal. Eu fui para Madrid, fiz uma reunião com o Melchor, foi quando eu conheci o Melchor, meu grande amigo hoje, sócio nosso, do Juarez Neto. A gente tem participação acionária na Trabax hoje. Enfim, e comecei a representar a Petrabax aqui no Brasil. Esse produto começou a ser muito vendido no Brasil, felizmente. Tivemos anos excepcionais, 95, 96, 97, aí 98 houve aqueles problemas enfim, todos esses planos que houve aí durante esses anos todos, que a gente passou, né? Turbulências, nada que se parece com essa que nós estamos vivendo agora, né? Eram mais curtas e menos dolorosas, vamos dizer assim. Mas a gente passou todas essas, enfim, essas coisas aí, essas situações, superamos e tal. E vamos dizer, já em 90, né? Quer dizer, para chegar onde mais ou menos eu quero, onde eu estou hoje, né? Que é Ancoradouro, o grupo Ancoradouro. Sou diretor da Mondiale, que é a operadora da Ancoradouro. E a gente, já naquela época, né, em função da Copa do Mundo, a gente tinha uma aproximação muito grande de Juarez e eu, a gente falou, vou sair da Meliá e tal, vamos ser sócios. Fomos para Ribeirão Preto, o Juarez e eu. Foi o primeiro escritório fora de Campinas que o Juarez abriu, foi em Ribeirão. Alugamos um conjunto lá. O Habib Khoury, que era o Habib Khoury foi dono da Unifran, né? A Universidade de Franca, com 12 mil alunos, pessoa brilhante. Ele era representante da Transbrasil e da SAS, Scandinavian Airline System. Fantástico. E eu já te conhecia o Habib e tal, e a gente fomos alugar um conjunto, você imagina como é que é a história da vida, né? E precisava ter um fiador. Bom, a gente não era conhecido em Ribeirão e tal, aí eu sentei lá um dia com o Habib e contei para ele, falei, olha, a gente vai vir para cá e tal, vamos abrir aqui a Ancoradouro, tudo mais, já era uma empresa que já vinha crescendo, né?
E isso foi exatamente em 1990, de 90 para 91. E o Habib falou, mas quem que vai ser o dono disso aí? Eu falei, o Juarez e eu. Então eu vou ser fiador. E o Habib foi nosso fiador, inclusive de aluguel de telefone, que naquela época, uma linha telefônica, imagina, eu tinha comprado a Expressway do Goiaci. A Expressway foi fundada pelo Caçulino, uma agência de viagens e tal. Depois ela ficou propriedade do Goiaci. Goiaci Guimarães, Rex Tour e tal, também figura das mais conhecidas, né, no turismo, figura muito querida. E um dia também conversando, as histórias são, né, falando pro Goiaci que eu tinha saído e que estava conseguindo pegar uma representação, aí entrou o negócio do Juarez no meio. Ele falou, pô, mas você não vai fazer o negócio com o Juarez? Mas agora eu tive essa proposta de representar a Petrabax, talvez seja interessante, o Juarez também acha, porque Ancoradouro também pode representar a Petrabax através da Expressway no interior, da Expressway não, através de... Aí ele falou, eu tenho uma empresa montada, escritório montado e tal, aqui no edifício Itália, no 7º andar, a Expressway, que era do Caçulino, agora eu fiz um acordo com o Caçulino, enfim. E comprei a Expressway dele. Ele tinha, você imagina, tinha 10 linhas de telefone e todas as instalações e tal. Cada linha de telefone valia $3.000 na época. Você veja como tudo mudou, né, nesses anos aqui. Hoje uma linha telefônica, nem tem telefone fixo, já está ficando coisa obsoleta, né? Mas enfim, comprei a Expressway dele, de uma forma que eu vou dizer para vocês, que ele falou para eu falei, bom, mas se eu te pagar, ele falou, você me paga como você quiser, quando você puder, quer dizer, um negócio assim de irmão, né? De pai para filho, enfim, que o Goiaci fez para mim, enfim, graças a Deus paguei ele tudo direitinho, né? Toquei a Expressway 16 anos, até que um dia o Juarez tinha acabado de inaugurar a sede atual da Ancoradouro em Campinas, e um dia ele me convidou para ir lá almoçar em Campinas, eu fui, e ele chegou lá no primeiro andar e abriu uma sala e falou, essa sala aqui está reservada para você. Pô, Juarez, mas não, vem para cá, nós sempre sonhamos nos juntar e tal. Acabou que eu resolvi, levei a Expressway para lá. Nos primeiros 2, 3 anos, os cadernos bom, a gente começou, trouxe outra representação, enfim, saía a Expressway Ancoradouro nos cadernos de excursões pela Europa e tal, que a gente distribuía no mercado. E depois resolvemos tirar a marca Expressway, ficou só Ancoradouro. Agora, durante esses anos todos, tivemos muitas histórias, né? E ali um dia nós estávamos reunidos, estava o Joel Lois, que era o editor do Caderno de Turismo do Estadão, quem mais estava? O Adel Awada, tinha lá um diretor do Banco Auxiliar, um outro diretor, o Dominguinho, que a gente chamava, que era um diretor da Caixa Econômica Estadual, que o Michel tinha esses acordos para vender esses contratos, e estávamos ali conversando e falando, vamos almoçar? Vamos. A gente ia almoçar no Rubaiá, que na época era ali, na Vieira de Carvalho, bem em frente do prédio da Status. E aí quando nós estávamos saindo, um cheirinho assim de feijão, de comida caseira, né? Onde vem esse cheiro aí e tal? O Michel falou, que tem uma cozinha para fazer almoço para os nossos funcionários e tal. Opa, mas que cheirinho gostoso, vamos lá ver. E o almoço aquele dia era arroz, feijão, um bife, salada e ovo frito. Mais um feijão que estava fantástico, a cozinheira lá que o Michel tinha na época, não me lembro o nome dela. E falamos, bom, vamos fazer o seguinte, Michel, nós vamos almoçar aqui e vamos dar o dinheiro para os teus funcionários almoçar fora. Então, foi assim, parece brincadeira, que nasceu, por ideia do Joel Lois, como eu disse, editor do Estadão na época, que nasceu o Clube do Feijão. Na época, era presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e similares e tal, Valdemar Albien, figura querida também. Enfim, e o Valdemar pôs à disposição lá o salão do sindicato
fizemos o primeiro grande feijão. Tinha umas 300 pessoas. Bom, depois disso fizemos feijão aqui em todos os hotéis, principais hotéis de São Paulo, no Hilton, no Maxud, no Brasilton, no Intercontinental, e os feijões internacionais. Coisa que eu vou dizer para vocês aqui, quem viveu, quem sabe, só o Michel conseguia fazer isso. Ele conseguia passagens grátis, fizemos feijões em Paris, hotel grátis lá, o Meridian, fizemos, mas não foi um, foram 4, 5, 6 feijões em Paris, em Nova York, em Miami, em Lisboa, em Madrid. Não, feijão aí pelo mundo inteiro. E eu acho que vamos dizer, um dos auges do feijão foi a reinauguração do Ballroom do Hotel Plaza de Nova York. A promotor lá era Celita Jackson e fizemos um feijão para 1000 pessoas reinaugurando o Ballroom. Isso aí é uma honra que ninguém tem. Fomos pro hotel, nos hospedamos no Plaza, né? Luísa Brunet estava lá, tem foto inclusive aí com ela, com o grupo, enfim. E fomos para eu e o Mauro Schwartzman. Fomos para a cozinha porque o chefe que viajava com a gente, que era o chefe do Hotel Maxud aqui, o André Servat, esse cara, ele era um negro, né, da Martinica, se não me engano, é um chefe fantástico, também um cara enorme, um grandão, uma figura maravilhosa. Ele, no fim, ele se suicidou, uma história um pouco triste aí, mas acabou que ele não pôde ir, por algum motivo lá na ocasião, ele não pôde ir para Nova York fazer o feijão. E chegamos lá e a cozinha mas podem imaginar a cozinha do Hotel Plaza, né? Cozinha fantástica, super equipada, enfim. Bom, nós vamos resolver esse feijão. Maurão e eu fomos lá para a cozinha, eu comecei a me encarregar da caipirinha, o Maurão lá explicando como é que fazia o feijão, tempero, só que não era um feijão para 10, 20, né? Era para 1000, você imagina. Bom, o Maurão com toda a habilidade dele lá, a gente junto, né? Começamos a fazer o feijão, ensinar, o pessoal fez o feijão, pá, tudo bem, e eu lá na caipirinha, e aí o pessoal da cozinha, o que é isso? É caipirinha, sugar cane, uma coisa, faz com limão, prove, tal. Começaram a provar, demos um fogo em todo o pessoal da cozinha, no chefe, nos ajudantes, enfim, ficou tudo alto, né? Achando que estava muito docinha a caipirinha, foram gostando, enfim, foi assim. Bom, deixamos tudo pronto, tá tudo pronto. Bom, agora é só pôr nos rechôs e tal, servir, ovo frito na hora, enfim, aquela história. E fomos tomar banho, o Maurão, eu e tal. Subimos, nos engravatamos e tal e descemos pro feijão. E aí, tá tudo em ordem, os rechôs, já tava tudo, abrimos o rechô, eles tinham jogado fora todo o caldo do feijão. Eles achavam que era só um feijão, o caldo, jogaram fora o caldo do feijão, gente, um caldo grosso, maravilhoso, enfim. Nossa, mãe, que coisa e tal. Bom, pegamos lá um rechô, batemos um feijão no liquidificador, demos lá um plano B e saiu o feijão, foi um sucesso absoluto. Tem foto aí. Na época o Brasil Tours, bom, nos prestigiava muito, né? Um dia estávamos em Portugal e o Michelão, como sempre, né? Político, né? Político no bom sentido. Falou, não, a gente precisava ir, a gente ia embora, o programa nosso era ir embora para Coimbra e tal, depois de Coimbra a gente ia subir a Serra da Estrela, ir embora para Madrid, Salamanca e tal, e vamos embora, Michelão. Não, porque o embaixador me convidou para almoçar, a gente tinha feito feijão e o Michel se comprometeu a almoçar com o embaixador, nós não vamos não, tchau embaixador, você fica aí e depois vai com a gente. Ele estava com o filho dele, se não me engano com o Fábio ou com o Marcelo, não sei qual dos dois, que são gêmeos. E aí depois você vai com o Fábio e encontra a gente em Coimbra, te esperamos lá. Fomos embora para Coimbra, ficamos no Quinta das Lágrimas, um hotel, hoje é um Relais Chateau lá, né? Ficamos lá hospedados e ele, como bom anfitrião português, tinha uma garrafa de cristal de vinho do Porto na recepção, para os hóspedes tomar ali um
tomar um vinho do Porto ali, né? E nós ficamos e tal. No dia seguinte acordamos, tomamos um café e falamos, vamos passear em Coimbra até o Michel chegar. Tá bom. Aí eu virei para o gerente do hotel português e falei, olha, vai vir aí o Michel, fácil de conhecer, 2 metros de altura, o filho também, praticamente da mesma altura, então vai ser fácil de conhecer. E agora eu vou dar um conselho, nós vamos passear aqui na cidade e já voltamos para encontrar ele. Se ele chegar antes, para ele esperar um pouquinho, a gente está voltando. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essas encheções de hoje, né, que fica desconectado o dia inteiro. Enfim, e deixamos o recado e eu chamei o gerente e falei, olha, vou te dar um conselho. Tira a garrafa de vinho do Porto daí. Senão o Michel, imagina, isso aqui está para receber os nossos clientes e tal, diz o português muito amável. Tá bom. Quando voltamos, já estava o Michelão sentado lá, o português me chamou e falou, o senhor tinha razão, ele está na segunda garrafa. Enfim, bom, histórias do Michelão tem muitas, né? Tem essa aí do táxi, mas enfim, nessas viagens todas aí. Então, gente, são essas histórias, né? Se eu ficar aqui contando história, eu vou contar muito, porque eu tenho muitas histórias boas. Graças a Deus, vivi esses 50 anos de turismo. Quer dizer, eu também já tenho a honra de ter filhos, né? Homem, mulher. Vou ter neto agora, a primeira vez, depois de velhinho, né? Minha filha está grávida, vai ter um neto, que ainda periga de nascer no dia do meu aniversário, aí, que é 29 de novembro. Ontem ela me mandou um filminho, enfim. Mas vivi uma época do turismo que é maravilhosa. Que eu estava dizendo, tenho filho, já plantei muitas árvores e escrevi um livro ano passado. Está aí, 50 anos de turismo. Eu tenho 18 passaportes, né? Que eu fui guardando ao longo do tempo, que minha mulher diz, joga isso fora, porque na hora que você morrer, teus filhos vão jogar fora. Tudo bem, enquanto eu estiver aqui, eu tenho todos eles guardadinhos. Então, é uma história, conheço muito o mundo, bastantes lugares do mundo. No livro até conta uma história engraçada, que tem alguns amigos que brincam. Eu nunca fui a Machu Picchu, nunca fui a Atacama, mas conheço a Europa, principalmente, muito bem. Já andei a Europa de todo jeito, de carro, de trem, com a Verinha, minha segunda mulher, que eu tenho a primeira, que é a Maria Cláudia, que tem 50 anos, que é a cara que já morreu. Quer dizer, eu já sou viúvo, divorciado e sou atualmente casado, namorido e tal. Enfim, tenho muita história mesmo para contar. Histórias muito engraçadas, com gente muito boa do turismo, com toda essa gente da antiga, né? Se eu começar a falar nomes aqui, sei lá, para falar alguns assim, Ricardo Roman, Lionel Rossi, Silvio Ferraz, Michelão, Adel, o Jurandir, que nos deixou há pouco tempo também, um queridíssimo, né? Enfim, muita gente, muita gente. Eu não vou continuar citando porque eu vou esquecer de alguns, mas são muitos. Tenho uma grande honra, que eu saiba, eu não tenho inimigos, não tenho quem não goste de mim no turismo. Então isso para mim é uma grande honra. Sempre tive muitos amigos, sempre esse meu jeito talvez meio irreverente, que alguns dizem, mas enfim, é assim que eu sou, né? Mas olha, gente, uma coisa que eu digo, não posso reclamar de nada. Viajei muito, viajei bem, conheci muitos hotéis bons, conheci muita gente pelo mundo, tenho muitos amigos pelo mundo, então isso é um legado que está aqui comigo e que ninguém tira, né? Então isso. E agora uma grande honra estar aqui no Brasil Tours contando um pouquinho dessa minha história.